Não sei se a convidada especial vai entrar, né? Queria fazer algumas perguntas iniciais para ela. Se ela fazer durante o estudo, eu vou fazer durante. Tem uma Quem amiga é de a Breno, convidada? tem uma amiga de Breno que vai entrar. Aí eu quero saber se ela é evangélica, se ela não é evangélica, para ter até a dimensão do que eu vou falar aqui, né? Porque daqui a pouco eu falo, do Espírito Santo, você que não tem o Espírito Santo. Lázaro tá balançando a cabeça, que foi? Tá sem áudio? Pergunta não, pô, pergunta não. Pergunta não. Ah, a surpresa é melhor, né? Aí eu digo, porque hoje os slides vão falar sobre isso também, né? Como a gente tá Meu filho, a verdade, por mais que seja dolorosa, ela continua sendo verdade e tem que ser falada. Já tá gravando isso? Já está gravando. Já tá gravando tudo isso. Pode tirar de gravar pelas coisas que vamos falar agora? Não. Cada um tem sua opinião, a gente tá ciente, que assuma isso. Eu acho complicado isso aí. Pode falar, então, veja só. Eu acho que em qualquer ambiente que a gente tiver, a gente deve falar, saber dosar as palavras para o público que está ali presente. Porque onde a gente tiver, até numa igreja, exato, até no aula de discipulado, no culto, em qualquer lugar. Inclusive, foi tu que me ensinou isso, Mizinga. Eu? Opa. Sim. Mas eu não tô falando justamente isso. Pastores e Caleb, cascudo nele. Mas eu não tô falando justamente isso para ter o cuidado nas palavras. Então, mas você não pergunte a ela. Ah, beleza. Para mim, eu ia perguntar qual é a religião dela, para se sentir acolhida. Se ela for católica, massa. Diga ela fala que não tem católica. Pronto. Aí a gente vai ela vai sobre dizer, eu isso. sou budista. Ela fala, eu tô com o que é meu isso aí do teu colar, lado, minhas guias galera? aqui. Uma garrafa. Não, aí tá certo começar os trabalhos, né? Meu irmão, isso aí vai pro YouTube. Mirelle vai entrar. Vai. E Mirella entrou, foi? E morgou, viu? Deixa ela entrar. Eu permiti ou neguei? Eu nem permiti. Permitiu. Olha aí, Mirelle, morgou o assunto. Vamos começar outro tópico, já que Mirelle chegou. Não, já que você chegou, vamos para o próximo tópico. Eu estou no trabalho, mas eu estou aqui. E tá deixando de trabalhar. Você acha isso certo? Você acha isso ético? Você está no seu trabalho? Eu acho sim, porque eu estou só ouvindo. Estou atrapalhando. Ela está atendendo o paciente, fingindo que está prestando atenção. Tu é doida, Deus me livre. Ela vai ficar, fale mais. Estou na empresa, estou no meu outro trabalho. Não, sabe o que eu fico pensando, né? É a minha cabeça não sei louca. Porque eu ainda fico me justificando. Porque sabe que tá errada. Ó, a pessoa no divã lá, e Mirelle desenhando lá. Eu não sou psicanalista, eu sou TCCista. Pato, coração, Mirelle. Juntos para... Deixa eu ficar calada. Vamos lá. Próximo tópico. A dona Olga não entrou, mas Lilian está aqui também fazendo parte do nosso comitê financeiro, regulador das finanças do Projeto Cobertor. Pois é, e tudo isso. A gente já arrecadou dinheiro, já realizou o pagamento, né, de 130 cobertores, incluindo o frete. A gente já conseguiu a sopa, só falta agora comprar os descartáveis. Então, a gente já está na fase final. Achei que era cuscuz, mas tudo bem. Ia ser cuscuz, só que como a gente observou lá na cidade, eles já estão alimentados esse horário. Tem muita gente doando alimentos. Aí, porventura, vai que alguém que está recebendo esteja esperando alimentos. Aí a gente vai dar a sopa também. Então, todos vão receber sopa, junto com pelo menos não dorme de barriga vazia, né? Eu pensei que tu ia explicar por que não cuscuz e sim sopa. Então, a sopa foi de graça. O cuscuz não ia dar dinheiro pra gente comprar. Entendi. Por isso também. Vem de algum lugar. Nossa, velho. A gente conseguiu as doações da sopa, então aí por isso que a gente... Porque, assim, quando a gente cotou o valor médio de R$12. Porque pensamos nós, o site dá a entender que o frete é de graça a partir de uma certa quantidade. Só que é de graça para algumas instituições já cadastradas. E como é a nossa primeira vez, a gente não ia ter esse frete de graça, entendeu? Que tipo de instituição cadastrada? Tipo, eu não sei quais são, né? Mas tem Exército da Salvação, entendeu? Algumas ONGs maiores já estão lá, entendeu? E é do Brasil todo. A gente podia ter arrumado o contato de alguém, né?
Mas poderia. só com a próxima agora. Poderia, mas não sei também como ia ser a recepção, né? Não sei quais são as outras instituições que estão lá aceitas nem nada, entendeu? E como a gente quer uma coisa mais emergencial, vamos ver, a gente começou a falar no começo do mês, faz um mês mais ou menos nisso, então a gente já arrecadou, já pagou, então tá além das nossas expectativas, já que a gente pretendia dar somente no final de agosto. E a gente vai encurtar isso, graças a Deus mesmo, graças à contribuição de cada um de vocês, mesmo na oração. Preciso saber quem é que vai estar disponível. A gente tá, assim que chegar os coberturas, a gente vai realizar. Então, a gente ia realizar agora, nessa quinta, dia 30. Então, possivelmente, a gente vai adiar para a próxima quinta. Certo? Aí vai ser num horário de 9 horas mesmo, que é um horário que a gente vai atingir somente os moradores que estão lá. E que mais? Eu preciso saber quem são as pessoas para a gente fazer a rota, tudo certinho. E a gente fazer um mínimo treinamento. Dizer assim, galera, a gente vai chegar, vai fazer isso e pronto. Se acontecer isso, a gente vai agir assim, desse jeito e tal. Então é isso. Certo? Se vocês tiverem alguma outra ideia para falar sobre isso, por favor, esse é o momento. Eu sei que sobrou roupa do Projeto Ser Criança, mas eu não vou misturar, porque também a gente não sabe como é que vai ser. Como é à noite, eu prezo muito pela segurança de vocês. Eu prefiro uma ação pontual. Passamos, vimos que tem 10 pessoas lá. Algum carro encosta, entrega as 10 cobertores, 10 sopas e finaliza, para não ficar muito tempo lá exposto. Por mais que seja uma ação assim, mas a gente toma todos os cuidados, tá certo? Ok? Tá bom. É porque eu tinha falado do casaco, que eu disse a tu, que tinha aqui em casa algumas coisas. Aí não vai levar mais, não? Você pode levar. Agora, assim, tem que saber que vai ser só sua entrega que vai fazer isso. Porque, pelo menos, eu confio que não é uma pessoa que vai ver se cabe, se não cabe. Tipo, negociar muito com a pessoa que tá dando, né? É melhor não entregar, porque não vai ter pra todo mundo, né? Também tem isso, né? Essa é a questão, né? Mas vai ficar aqui pra quem? Ninguém usa. É um casaco bem grosso pra frio. Então entrega. Mais leve. Vai que você sinta o desejo, assim, é aquela pessoa que precisa, então você entrega. Se tiver algum senhor de idade, alguma coisa assim. Não vamos deixar de agir por conta disso, não. Outra coisa, aí nosso treinamento, eu acredito, se tudo der certo realmente, eu vou falar com a dona Olga, para a gente fazer o treinamento aqui no Galhos, para vocês não terem outro dia de reunião. Então a gente faz uns 30 minutos, 1 hora depois. Então, como o Galhos normalmente acaba de 8h30, a gente encurta os... Que é isso aí? Você tá bem? É que eu tava soprando. Quer atrapalhar mesmo, né? Está gravando. Aí você fica reclamando porque a gente fica conversando antes, né? Aí quer editar essa parte. Não tem edição. Aí a gente faz treinamento. Na verdade, eu quero perguntar o que vocês estão falando sobre treinamento de quê? Entrega dos cobertores. Do entrega dos cobertores. Isso. Ah, entendi, beleza. Entendeu? Aí, como a gente já tá nas vésperas, vou falar com a Olga para ela dar esse treinamento de 8 às 9. Uma coisa mais dentro aqui na quinta-feira mesmo, para vocês não terem que se reunir a previsão outro é que dia. chegue quando, Caleb? Quinta-feira que vem. Uhum. Camila Tainá Rodrigues Câmara. É amiga de Breno? Pronto. É a briga de Breno. Pode entrar. A gente começa a bater palma. Visitando. Eita, bem-vinda, Camila. Olha aí. Os meninos queriam fazer bullying com você. Inclusive, Riadne. Sim, vamos se apresentar. Aí tem Cícero, Luiz, que está lá em Barreiras, da Bahia, Riadne, Lilian e Lázaro, estão compartilhando no mesmo computador, eles são um casal. Mirelle, que está fugindo do trabalho, veja como é bom o estudo. E Ismael. Tô trabalhando. E eu tô em casa. Trabalhando. Camila, seja bem-vinda, tá certo? Aqui nesse projeto você tem vez e voz, você pode falar o que achar pertinente. A gente só está fazendo a gente já orou, né, pelos pedidos, agradecimentos de alguns. Agora a gente está debatendo sobre um projeto que a gente vai realizar nas próximas semanas. Então a gente vai fazer uma entrega de cobertura lá na cidade. Se você quiser, tá feito o convite mesmo. Tá certo? Mas aí a gente vai conversando e ao decorrer do estudo você tem mais vez e voz de falar também, tá certo? Se quiser ligar a câmera,
O que eu recomendo para agora é você pegar um papel e caneta, porque tem algumas coisas que a gente vai falar, que às vezes é bom você anotar se tiver dúvida. Algo. Aí pronto. A questão do cobertor é essa. Acho que não tem mais isso. Camila, eu vou licenciar, mas quando você quiser falar, pode falar, viu? Acho que só Cícero consegue. Cícero? Pronto. Cícero é providência. Vapo. Outros jovens. É isso, né? Eu acredito que... Sim, lembrei. Próximas semanas, a gente vai estar terminando os estudos de Espírito Santo. Luiz saiu da reunião, mas acho que ele volta. Isso é o carro do ovo. Não sei se dá para ouvir daí. Mas está um carro do ovo aqui passando. Ainda tem dúvida que dá. Economize comprando e compre economizando. A bandeja 9,90 aí. O melhor foi, eu estava na reunião de liderança da igreja, aí começou no meio da reunião, e o computador travou e eu não conseguia deixar. Bate o desespero, né, Mirelle? Justamente. Mas no final deu tudo certo, o pastor ficou tirando do carro do ovo. Pois é, tem que entender esse novo normal, como ele sempre fala. Sim, a gente vai terminar os estudos do Espírito Santo, então tem bastante assunto ainda para ser falado sobre isso. Depois a gente vai parar um pouquinho, a gente vai fazer alguns treinamentos. A gente vai fazer o treinamento como estudar a Bíblia, treinamento como vocês devem dar estudos bíblicos também. E eu queria conversar sobre vocês sobre a nossa volta pessoalmente. Eu não sei como é que vai ficar, mas a gente poderia tentar pelo menos uma vez se reunir, pode ser até aqui em casa mesmo, se vocês quiserem, não sei. E ligamos a webcam para quem não pode vir. Sim! Para a gente silenciar. Ismael tá cortado já. Ismael não vai não. Pois é. Porque a gente tem um encontro para a gente fazer de oração. Então a gente vai ter um estudo de oração. Olha, você vai estar nos nossos corações. A gente vai ter um estudo de oração. E o estudo de oração, realmente, o ideal é que seja feito presencialmente. Porque aí a gente escuta as nossas dores, sabe o que está passando, tudinho, conversa, conhece um pouco melhor. Por mais que vocês já tenham se conhecendo esse tempo todo, né? Mas, enfim, é isso. Tá bom? Então, eu estou pensando a gente volta a fazer esse tipo de encontro em setembro. Então, já vão estudando uma data legal para a gente se reunir. Outra coisa, assim que a gente terminar o estudo de Espírito Santo, terminou o estudo de Espírito Santo, a gente vai marcar a data de um mês à frente para uma dupla apresentar um estudo aqui. Tá certo? Vai ser um livro da Bíblia do Antigo Testamento, dos profetas, profeta menor que é mais fácil para vocês começarem. Então, vamos fazer um sorteio gospel, e a gente vai sortear neste sorteio a dupla que vai ser premiada para dar nosso estudo, tá bom? Para vocês já irem se preparando e não ficarem somente dependendo do Caleb, do Lázaro, e quando o Renato estava aqui, do Renato. Tá bom? Feito as considerações paroquiais, a gente está começando no grupo devocionais, já tivemos 2 devocionais de 1 Coríntios, foi muito, muito legal. Conversei com o Cícero no início, ele achou bom, então fiquem ligadinhos na data, marquem a data que vocês vão dar o devocional, escrevam na pele, com gilete, não, brincadeira, com gilete não, mas escrevam aí, botem no celular, cadastrem bem, para que vocês possam dar... Está sendo gravado. Está sendo gravado, eu gravo e como é o nome? Me corrijo. Edite isso e não me mude, Cícero, edite isso. Faça uma tatuagem, gravar na pele e fazer tatuagem. Vamos lá, o estudo de hoje. Cícero, eu acho que eu consigo compartilhar a tela. Ô Camila, eu vou agora fazer webbullying com você. O que é que Breno falou para você sobre o nosso estudo? Camila? Na verdade... Eita, tá voltando. Camila... Oi, tá escutando? Camila, não estou lhe ouvindo. Só eu não estou ouvindo. Peraí. Alguém mais está ouvindo? Sim, Eu tô ouvindo. Aqui tá com um eco bem grande. Tá com eco.
Pronto, agora fale, que eu não estava ouvindo ninguém. Pronto. Acho que agora dá para escutar. Pronto. Não, ele realmente não falou nada, não. Ele falou que ia me colocar, porque eu falei que estava fazendo estudo bíblico com duas senhorinhas que tá vindo aqui em casa, sabe? De máscara, tudo, mas a gente no sábado a gente tá fazendo. Aí ele falou que ia me colocar no estudo de vocês. Você Que só ótimo. vai lá e pronto. Isso é bem a cara de Breno, porque sabe o que ele fez comigo? Eu chamei uma amiga minha da Federal para ir para hoje à noite pro Galhos. Aí foi isso. Aí beleza. Aí eu perguntei alguma coisa a ele, ele já não estava mais disponível. Tá certo. Só mandou teu contato, pronto. Eu disse, beleza. Ele é prático. Bem prático e objetivo. É quase o mestre dos magos. Quando a gente pergunta as coisas a ele, cadê Breno? Sumiu, fica aí, ó. Desculpa por você mesmo. Mas aí, a gente vem estudando, Camila, para que você se situe ao longo desses 3 meses, assim, a Bíblia, e estudou porque a Bíblia é verdadeira, o cânon hebraico, os critérios de entrada do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, alguns livros da Bíblia católica, a gente viu porque eles não entraram na Bíblia protestante. Falamos sobre Deus, quem seria Deus, se a gente poderia ou não definir Deus, sobre os atributos divinos, sobre algumas perguntas que permeiam os princípios básicos da teologia, tá certo? E agora a gente já estudou a Trindade, a gente já estudou a figura de Deus Pai, Deus Filho, que seria Jesus, e agora a gente está estudando o Espírito Santo para a gente fechar esse último bloco, tá certo? A gente não vai acabar esse estudo hoje, vai ter mais estudo sobre o Espírito Santo, mas que você se situe, tá bom? Tá certo. Pronto. O projeto Galhos Secos realmente é um potencializador sobre a sua capacidade cristã. Então, esse projeto é bem definido e você estudar mais a Bíblia, estudar os livros da Bíblia, procurar sobre alguns assuntos e praticar isso também. O praticar que eu falo é a comunhão, tanto com os irmãos você vai se relacionar e tanto com a ação prática mesmo. Por isso que a gente estava falando da ação do cobertor. Então, a gente já fez algumas ações, vai fazer essa daí também, a gente está pretendendo fazer uma ação de sustentabilidade também no nosso bairro e tudo mais. Última dúvida, tu mora onde, Camila? Eu moro no Espinheiro. Beleza, tá tranquilo, dá pra ir. Edinho entrou também, ou Shinoda-san, como vocês queiram. Isso aí deve ser alguma coisa de Naruto. Eu não entendo não, mas deve ser alguma coisa de Naruto. Vou compartilhar a tela. Eu estava sem áudio nenhum, não estava escutando vocês. Então, eu vou ficar perguntando se vocês estão falando alguma coisa, porque aí eu vou ficar igual um retardado. Edinho tá de máscara. Velho. Falem aí, qualquer coisa. Cícero tirou uma a foto roupa do rei de Roma. Tirei foto de quê? Poxa, Shinoda-san tá apresentando? Não, sou eu que tenho que apresentar. Cícero, você não está se mexendo. Ele está parado aqui. Gostei da foto. Agora. Conectado pelo computador. Aí eu falei, boa noite, Shinoda-san. Vai agora, galera. Vou ver agora. Pronto. Falem aí qualquer coisa. Dali, boy. Pronto, dá ali. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Pronto, eu travo a língua de Ariane. Qualquer coisa, muito bom. Pronto, vamos começar. Projeto Galhos Secos, toda vez que você vê S em maiúsculo, está se relacionado ao Espírito Santo, porque Espírito Santo é uma palavra muito grande e às vezes a gente encurta para não fazer, para não digitar toda completa, tá bom? A gente viu na aula passada a pneumatologia do Espírito Santo, que foi um tema sugerido por Lázaro, e a gente viu o que é o pneumatologia do Espírito Santo. Seria o estudo do pneu, que o pneu, na verdade, é vento, ar, e isso está muito relacionado ao Espírito no Antigo Testamento. Então, a palavra grega, que significa pneuma, né? Que é a pneuma que significa vento, respirar e tal. Tá aí nos slides, vocês estão bem vendo, isso a gente tratou semana passada. E o que seria estudar isso? Seria estudar as características do Espírito Santo, tá bom? Então, toda vez que a gente vai tentar, na verdade, né, que isso é uma doutrina muito complexa, e aqui a gente vai ver por alto, mas abordando alguns temas pertinentes para a nossa vida, tá bom?
Aí sim, aí aqui ele fala que o Espírito Santo foi utilizado somente algumas vezes na Bíblia. Já no Novo Testamento, a gente viu que a atuação do Espírito Santo era mais evidente. O porquê do santo, né, da característica santo, que a gente atribui ao Espírito, né? E o porquê ele habita nos corações dos crentes, né? Então a gente tem que entender que o Espírito Santo, todas as pessoas que possuem o Espírito Santo não podem ser possessas, porque um corpo não pode habitar, quer dizer, um espírito não pode ser habitado, um corpo não pode ser habitado por dois espíritos diferentes, tanto o demônio como o Espírito Santo. Ou é um ou é outro. A gente viu o conceito de adoção, a gente viu que o espírito adota, e a gente viu o conceito de adoção no sistema brasileiro, que seria um ato jurídico que cria esse vínculo de paternidade. Então, quando nós somos adotados pelo Espírito, quer dizer que nós viramos filhos de Deus. E é uma coisa bem pertinente, porque a gente costuma dizer, fulaninho é aquele filho de Deus e tal. Não, só quem é filho de Deus é quem aceita o Espírito Santo para morar em si, e aí sim se torna filho de Deus. Não é qualquer um que se torna filho de Deus, não. Algumas características desse relacionamento de adoção, né? Então, nós como filhos de Deus, filhos adotados de Deus, a gente tem direito à herança, a gente é restaurado. Então, a gente tem algumas coisas que são acrescidas a essa adoção. A gente falou um pouquinho sobre justificação e é sobre isso que a gente vai falar hoje, trazer sobre essa ideia. E aí, por fim, eu terminei aqui falando sobre as palavras de Packer, que a adoção sugere a ideia de família concebida em termos de amor e vendo Deus como pai. Na adoção, Deus nos recebe em sua família e comunhão e nos estabelece como filhos e herdeiros. Intimidade, afeição e generosidade são os pontos altos desse relacionamento. E mais, quando a gente entende que somos filhos de Deus, além desse amor, desse acolhimento no reino de Deus, na família de Deus, a gente também tem que entender que ele nos disciplina, assim como um pai disciplina o seu filho. E é por isso que o Espírito Santo nos alerta todas as vezes que nós erramos. É o pai diretamente nos disciplinando, dizendo assim, olha, você está fazendo coisa errada, volta ao caminho certo. E a gente, como bom filho, a gente tem que entender que ele quer o melhor para a gente e que devemos estar sensíveis a ouvir a sua voz. Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje a gente já começa com a pausa, né? Que seria a semana passada, mas a gente começa por hoje. Vocês estão ouvindo? Beleza. Eu virei a tela aí e vi. Vamos diferenciar justificação e santificação. Tá bom? Esse tema em si, vocês que têm uma caminhada maior no Evangelho já ouviram falar. Eu vou parar a apresentação de slide para vocês não filarem. Eu queria ouvir de vocês. O que é que vocês entendem de justificação e santificação? Antes da gente começar. A gente foi justificado por Cristo quando ele morreu na cruz. E santificação é o processo que a gente tem diariamente para chegar à beirinha das vestes dele. Mas é algo que a gente só vai alcançar quando a gente chegar no céu. Concordo com Mirelle. Concorda? Tem certeza disso? Tá bom. Mulher, faz isso não. Tem certeza disso? Alguém tem um pensamento diferente? Coisa. Pronto. Eu não tenho um pensamento diferente, mas eu acho que é complementar. Quando a gente é justificado é quando a gente é pago tudo aquilo que a gente fez de errado. Então é ser justificado por algo. Então Deus, por isso que a galera fala, é pago tudo lá na cruz, porque tudo foi justificado lá na cruz. Então a gente entrou dentro do tribunal cheio de coisas devendo, e quem pagou tudo foi Jesus. Então a gente foi justificado. Foi feita uma justiça, não com a gente. Por isso que é de graça, porque foi justificado por Jesus. Então a gente não pagou nada, e a justiça, que é a justificação, foi para todos. Então todos estão justos diante de Deus. Então essa é uma justiça. Todos? Tem aquela música de Fernandinho. Eu fui comprado. Não todos. Não, todos foram justificados, sim. Só que nem todos foram dados filho de Deus, porque nem todos quiseram ser filhos.
Vamos ver isso aí, se são todos, se não são todos, se o que Mirelle falou tem sentido, se não tem, se santificação é um processo, se não é. E a santificação é o lance de ser levado pelo Espírito. Porque a gente não consegue fazer nada, só quem consegue é o Espírito. Por isso que a gente tem os 9 frutos do Espírito lá em Gálatas e tal. Vamos falar disso em próximas aulas também sobre Eu o acho fruto que é do um Espírito. e tem a ramificação. Isso, o fruto. O fruto do Espírito. Mas vocês estão bem. Pelo menos os conceitos iniciais vocês estão conseguindo saber diferenciar. A gente só vai abordar mais a fundo mesmo o que cada um trata, tá bom? As características de cada um. Tá vendo aí, né? Justificação. Vamos vendo. Uhum. Ô, Caleb, tu não precisa ficar sem ver a gente, não. Tu minimiza, diminui um pouquinho a tela e coloca modo leitura. Aí tu consegue ver a cara da gente e ver a apresentação. Peraí, deixa eu ver isso agora. Mas aqui eu não tenho um modo leitura, não. Tem sim. De vez de apertar F5 para ficar a tela inteira, tu aperta onde tem um livrinho aberto no cantinho. Olha ali o modo leitura. Cadê? É o livrinho do lado de onde tu aperta para ficar a tela inteira. Lá embaixo, perto do zoom. Direito Isso aí, inferior. isso aí. Mas aí eu não consigo ler, fica muito ruim mesmo. É melhor deixar como tá. Não consegue ler? Consigo não, que eu sou... Vamos lá. Porque eu não consigo ver vocês, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo minimizar Consegue, bem. menino. É só tu diminuir um pouquinho a tela e colocar a barrinha, assim, só uma barrinha com os 4 primeiros, né? Só dá pra ver os 4. Pronto, vamos ver agora. Ainda não alcançou a estrutura de varão perfeito. Estou em processo de santificação. Dona Mirelle. Santificação, eu pensei nisso. Justificação, que não é justificação. Justificação é uma ocorrência instantânea, que se complementa em um instante, obviamente. O pecador é declarado perfeitamente justo no momento em que crê em Cristo e no Evangelho. A gente está iniciando com esses dois termos, justificação e santificação, porque a gente vai ser inserida mais um termo, o regeneração. Então é preciso que vocês saibam bem o que é justificação e santificação para não confundir com regeneração. Justificação é quando você realmente declara que só pode haver salvação por meio de Jesus Cristo. Aí vem o que Ismael estava falando, que estava certo, mas não está totalmente certo, porque ele falou o termo todos. Se a gente for realmente acreditar que todos são justificados, todos têm o direito de terem seus pecados perdoados. E não é bem assim. Cristo veio para aqueles que o creram. Quem não creu realmente não vai ser justificado. Então, essa justificação acontece na medida que você diz assim, eu aceito a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. É quase calvinista, a gente vai ver que... Mas, Caleb, vê. Pra eu poder aceitar, foi pago pra todos. É isso que eu tô dizendo. Isso. Tá ligado? Pra eu crer. Entenda. Sim. É não, como João 1,12 fala. Todos têm o direito de serem filhos, crendo em Jesus. Ele não veio para todos, mas ele veio para todos. Mas a justificação, como a gente está tratando desse justificação de um conceito, uma ação realizada em um instante, quando assim, na medida que eu aceito, a gente não pode englobar para todo mundo essa justificação, porque senão a gente diz assim que todo mundo pode ser, quer dizer, a gente pode dizer que todo mundo pode ser justificado, mas a gente não pode afirmar que todo mundo é justificado. Dá para entender a diferença? Eu acredito no seguinte, nem todos são filhos, mas todos são justificados. Faz sentido? Nesse estudo que a gente está tratando, não. Por quê? A justificação é um processo que do Espírito Santo em você, que você é liberto de todo o pecado e toda a culpa. Então, quando a gente diz que todos são justificados, quando afirma que todos são justificados, a gente está afirmando que todo o pecado que há em você é perdoado. Agora, quando a gente diz que todos podem ser justificados, aí beleza. Nessa ação, por quê? O poder está em quê? Numa ação condicional. E qual é essa ação condicional? Crer em Jesus Cristo. Deu para entender a diferença?
Um é poder, é uma potência. Então você pode ser justificado. Aí todos podem ser justificados, todos Onde que podem. se baseia isso biblicamente, de tipo de poder ser justificado? Em João 3,16 já se basifica. Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não foi para todo Não mundo. pereça e tenha vida eterna. É Então, diferente de ser justificado. Mas a Então, condição... Caleb, eu acho que o que ficou na dúvida foi o fato de você colocar a justificação ser algo que antes de acontecer veio para alguns. Ou então a justificação, você falando que só veio para aqueles que crê ou que aceitarem, de fato, é meio que é uma predestinação isso. Não. Eu Eu não tô nem andando nesse aspecto Eu de entendi o que predestinação, Caleb não. quis dizer, pô. Eu estou dizendo da ação seguinte. Quando Cristo morreu lá na cruz, ele morreu para todos aqueles que nele creem. E todos foram. E o pecado do mundo inteiro, e o pecado geral, que eu estou dizendo assim, foi consumado em Cristo. Cristo levou todos os nossos pecados. O que eu quero dizer, uma diferença, é o seguinte: que todos podem ser justificados, mas nem todos são justificados. É uma correção de termos. Por quê? Se a gente for dizer assim que todos são justificados pela ação de Jesus Cristo, a gente vai ver algumas outras características da justificação e vai ver que é a remissão do pecado do homem e a possibilidade de ser chamado de filho de Deus. Então, mas para ser chamado, esse o ponto. Para ser chamado de filho, tem que crer. Então, por isso que eu tô falando que todos são você falou no início de uma forma que ficou não muito claro. Deu uma abertura aí para caso de ser um grupo específico já escolhido. Não, mas aí eu corrigi. Mas eu estou dizendo, eu tô usando a correção do termo justamente por isso. A justificação, eu não quero nem defender bandeira de predestinação e de livre-arbítrio. Eu estou dizendo assim, a justificação aconteceu na medida que nós cremos. Jesus morreu e nós somos justificados à medida que nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí, eu entendi o que tu falou. Eu não entendi que tu tivesse falado por escolher, porque tu falou. Pois é. Ele morreu para quem crê. Exatamente. Porque, querendo ou não, se a pessoa não crê em nada, não adiantou de nada, entendeu? Tipo, não adiantou de nada assim, entre aspas. Eu puxei o ponto eu puxei esse aspecto do termo do português, assim, do poder estar aí e está sendo justificado. Por quê? Existe a doutrina hoje da universalidade, ou universalismo, que crê o seguinte, que todo mundo, independente do que é filho de Deus. Então, independente do seu pecado, a justificação de Jesus lá é para todo mundo. Então, não importa se você é Hitler ou se você é um pastor, o melhor pastor do mundo. Você seria justificado e por isso você teria a possibilidade de ir para o céu. É isso que eu quero. Então, só para deixar mais claro, o pecado de todo mundo foi pago, mas só vai ser justificado a partir do momento que aceita. Então, os pecados todos foram pagos. A tua dívida já está quitada. Tu só vai aceitar, vai receber o boleto de que tu precisa pagar ele, se tu quiser aceitar, entregar a vida para Cristo. Tem que ir na terceirada para ter o nome limpo, mas a dívida já foi paga. Pronto, é o seguinte, existe até uma ilustração. Mirelle, fala. Não, eu achei massa o argumento, como é o nome quando a gente faz a analogia? A analogia que falou, é massa. Pronto. Tem até uma historinha, eu acho que eu já contei aqui, mas assim, tinha um bandido muito perverso, isso era na época do Velho Oeste, um bandido muito perverso mesmo, e ele foi pego e foi condenado à pena de morte. Os amigos dele apelaram para o governador e disseram assim, nosso amigo é errado, tudo, mas dá uma chance para ele e tal. Ele ouviu os amigos e resolveu perdoar a dívida do cara, que é uma dívida de morte. Aí o que é que ele fez? Ele se transvestiu se disfarçou de padre e levou uma Bíblia, e dentro da Bíblia levou um envelope da carta de alforria dele. Quando o rapaz foi receber ele, soltou insultos, sai daqui, seu velho, não quis receber ele. O governador, vestido de padre, saiu e tal. O que é que aconteceu? Aí o carcereiro disse assim, tu foi um tolo, tu não sabe o que é que tu fez, tu expulsou aí o cara que podia te dar a chance de ser solto. Tu expulsou ele, que ele estava aí para te soltar e tu não quis receber ele. O cara chorou, tudo isso, tá. Foi condenado à morte.
palavras antes dele ser condenado à morte, ele falou o seguinte: olha, eu quero falar diretamente aos jovens. Eu hoje não estou sendo condenado pelos erros que eu fiz. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu rejeitei. Deu para entender essa história? Então, a gente tem a possibilidade de haver redenção. Todos nós nascemos condenados. E a gente vai ver mais na frente o porquê disso. Todos nós já nascemos errados, com destino para o inferno. Só aqueles que creem, e aí eu não estou botando predestinação ou escolha, estou dizendo assim, aqueles que creem em Jesus Cristo, eles têm a possibilidade de ser justificados pela morte de Jesus Cristo. Caleb, rapidinho. Deu para entender? Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Ó, vê, tem assim em Gálatas 2,16, ó. Ele fala: ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, tem que acreditar, tem que ter fé para poder ser Exatamente. justificado. Aí Pois tem é. outro versículo aqui, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem um Top, bocado que tem isso, Massa. justificado pela fé, então tem que acreditar. Então, aí vai assim, que todos podem ser justificados. A gente sabe que nem todo mundo vai ser, né? Mas todos podem ser. É porque. Mas, Desculpa. É porque quando tu falou justificação, eu pensei que era ser pago e não ser salvo. Porque quando. Nesse sentido de ser justificado mediante a fé, dá o sentido de que eu vou ser salvo, sabe? E tipo, você é justificado mediante a fé, então você é salvo. Entendeu? Só mas que- é nesse conceito. Todos que Entendi. vão ser justificados vão ser salvos. Não Entendi. tem É que eu outro não tipo de entendi justificação, não. que a justificação é direto com a salvação. Eu pensava que era ser Pronto. pago, era ser justificado, tá ligado? Pronto, Tá massa. ligado? Então, pelo menos uma dúvida já foi esclarecida, né? Muito bom. É por isso que eu pesquisei. É por isso que eu perguntei o que é que vocês entendiam antes, porque algumas coisas que vocês têm para si, às vezes, não são corretas. E às vezes, quando você está só estudando estudo, você só reafirma que sabe. Não, às vezes o confronto é muito gratificante, que você cresce em conhecimento. Eu não estou dizendo que esse estudo é 100% correto, porque eu estou dando não. Mas é importante que vocês discutam, digam assim, olha, eu não concordo com isso e isso, porque aí a gente vai alimentando as ideias. Meu português também não é lá essas coisas, e a gente vai crescendo juntos, tá bom? Santificação. Já a santificação é diferente da justificação. A justificação só ocorre uma vez. E a gente tem esse problema porque na nossa igreja, no meio batista, pelo menos, a gente pede para que as pessoas vão lá na frente e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Só que a pessoa aceita uma vez, daqui a pouco, eita, se reconciliou, e aceita de novo, e aceita de novo, e aceita de novo, e aceita de novo. E a gente vê pessoas lá que já tem um cartão fidelidade lá, quase todo carimbado de quantas vezes já foi para o púlpito aceitar Jesus na frente. Justificação só ocorre uma vez. Só é possível ser salvo, só é possível aceitar Jesus uma única vez. Aqueles momentos podem ser denominados de emoção, de outras coisas, a gente não sabe. Quem sabe esse momento realmente é a pessoa e Deus. Então, é somente uma única vez. A santificação é diferente. Já a santificação é um processo. E ela não é um pré-requisito para ser salvo. O pré-requisito para ser salvo é ser justificado por Jesus Cristo. Então é preciso que você creia em Cristo. Por que eu estou falando nisso? O melhor exemplo é o ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus. Ele não teve tempo de ser santificado, de passar esse processo de santificação. Ele apenas aceitou a Cristo. Então, ele foi justificado naquele instante, aceitou a Cristo, mas ele não teve a oportunidade de você trabalhar isso em sua vida prática. Deu para entender esse ponto? Acho que sim. Esse daí... Sim? Beleza. Sim. Aqui. A pessoa ou é justificada ou não é. A justificação acontece pela declaração de Deus que é um homem, que Deus que é um homem justo com base nos méritos de Cristo. Ou seja, nós transferimos toda a nossa culpa, todo o nosso não merecimento a Cristo para que ele possa dizer assim, pronto, você passou o seu pecado para Cristo, seu pecado foi consumado em Cristo, na figura que Cristo era perfeito, que ele era sem máculas, sem erros, sem pecado,
Então, por conta disso, a morte foi revogada. Então, por conta que Lília foi... tá perguntando aqui se só serve para homem, Lília. Tá perguntando se só serve para homem. É homem e mulher, Lília. A gente está nessa luta juntos. Mas é na figura de Cristo. Eu posso até utilizar a analogia das Crônicas de Nárnia. Não sei se vocês assistiram o filme ou leram um livro, mas na Crônica de Nárnia, dando spoiler, que já passou várias vezes na Globo, você tinha a obrigação de assistir, você não assistiu porque não quis. O leão, ele morre em favor de um traidor. Mas o leão em si, ele não tinha pecado, não tinha erro nenhum. Mas como ele morreu por um pecador, a própria morte, ela foi revogada. Lembra que o salário do pecado é a morte? Cristo não pecou. Cristo veio nessa terra sem pecado. Então, por conta disso, a morte não tinha o domínio sobre ele. E é por isso que a morte foi revogada. É uma coisa sensacional, se você olhar realmente que o plano é perfeito nesse ponto. Então, entendendo que a justificação é você passar toda a sua responsabilidade, toda a sua culpa, todo o seu erro, tudo na morte de Cristo, e Cristo, por conta disso, pela graça dele, ele lhe concede a justificação dos seus erros mediante a sua morte. Ô, Caleb. Luiz. Aí, você estava falando aí do exemplo do preso, né, que foi crucificado ao lado de Jesus. Uhum. Ele não teve tempo de passar pelo processo de santificação. Eu creio que o humano não se santifica totalmente. Eu acho que morre ainda. A gente vai chegar nisso, Luiz. A gente vai chegar nisso. Vai chegar nisso? Então não vou falar. Mas justificar a gente precisa ser, né? Precisa ser. E é porque a justificação, no ato de você crer, é o único ato que você precisa dizer assim: eu creio que Jesus Cristo morreu por todos os meus pecados e eu aceito ele como o Senhor e Salvador da minha vida. É somente isso que você precisa fazer. Agora, claro, não é somente falar por falar, é acreditar nisso. É crer realmente. Beleza? Mas isso é bem legal. Pronto. Aí vem o que você está falando. A santificação é um processo... É possível ser mais ou menos santificado. Ou seja, há diferentes graus de santificação, mas não de justificação. Justificação, uma vez só, pou. É para Jesus Cristo, acabou-se. Santificação é diferente da sua vida. Então, difere da sua experiência de vida, difere do seu conhecimento, da sua busca, de quanto tempo você tem de vida realmente, porque tem gente que está no leito de morte e não tem tanto tempo de ficar procurando santificação. E não é por conta da santificação que ela vai ser morta ou não. Mas a gente vai ainda abordar outro tema sobre santificação. Justificação. A retidão que recebemos mediante a nossa justificação não é propriamente nossa, mas a perfeita retidão do nosso mediador, Jesus Cristo, a nós atribuída somente pelo meio da fé. Ou seja, o padrão, a vida justa, não é por nós mesmos, é por Jesus Cristo. É para ele e por ele. Somente ele é o caminho. Somente ele é possível essa justificação. Por nós, a gente não consegue. Riad nesse foi comigo? Não sei. O Luiz colocou 20 anos de igreja, certeza de ir para o céu. Aí eu botei sim. Ele tá tirando onda. Ele sabe que não é. Justificação. Não, já falei, justificação. Santificação. É uma transformação do caráter. Eu acredito que eu errei essa palavra. Mas assim, pela do caráter, não. Ixi, deixa eu procurar aqui. Só um minutinho. Cantem uma musiquinha, um corinho, enquanto eu procuro. Você não sabe, é um corinho, né? Incrível. Não pode haver silêncio. Vamos levantar a voz. Vamos dar glória. Mas a Assembleiana é embora. O corinho. Cadê Lília? É uma transformação real. Silêncio, João. O som de muitas águas ouço na congregação. Cícero, por favor. Vou começar a cantar o worship, viu? Visitando. Não. É raiz aqui, rapaz. É uma transformação real do caráter e da condição do homem. A retidão alcançada por meio da santificação é a própria retidão.
gerada em nós pelo Espírito Santo, embora misturada com debilidade e imperfeição. Vai muito o que o Luiz estava falando. A gente nunca vai conseguir uma santificação perfeita aqui na Terra. Nunca. Sempre vamos pender para errar uma vez ou outra. O que acontece? Os nossos pecados futuros, depois da justificação, eles não possuem peso a mais para que nós possamos ser escravos do pecado ou ter uma morte eterna. Essa é a diferença. Quando a gente aceita, quando a gente é justificado, por mais que a gente tente acertar, a gente vai errar algumas vezes. Então, é um processo, é uma luta diária, é uma transformação que acontece gradualmente. Não espere que você, uma pessoa que passou 30 anos na bebida, tenha um vício de álcool, um vício de drogas, quando aceita Jesus Cristo, no outro dia tem que parar de fumar, de usar isso, não. É um processo, é uma luta constante. Nem sempre a gente consegue. Agora, claro, os seus pecados, você tem sempre que se arrepender deles, você tem sempre procurar melhorar. Porque senão fica na base do comodismo. Ah, eu pequei, eu vou pro céu porque eu sou justificado e fica nesse A gente sofre muito aqui É o com caso isso. dos calvinistas, né? Deixa de que é polêmica, mulher. A gente sofre muito com isso aqui, porque as pessoas se convertem, e tipo, aqui tem uma denominação que eu não vou citar o nome, né? Mas que é cheia de regras, né? E aí, quando as pessoas se convertem aqui, tipo, fumando, porque a gente vai atrás de quem não presta, né? Santa a gente não vai atrás, não. E aí, a pessoa vem pra igreja, e aí todo mundo sabe que fuma na comunidade, aí fala, ali, tá indo pra igreja assim, porque aqui as pessoas entendem que tem que parar de fazer tudo errado pra ir pra igreja, né? Aí nem errando, nem certo. Entenda o quê? Existem pecados internos que você nem sempre você vai apresentar para todo mundo, não. Então, aqui a gente está no mesmo barco de pecador. Todos nós aqui. Nenhum aqui é santo por completo, não. A gente está em processo de santificação. Claro que eu estou presumindo que todos já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos já foram justificados. Depois da justificação, aí sim começa o processo de santificação. Beleza? Então, todos nós temos erro, temos pecado, temos nossas lutas. Uns têm mais aparente e outros têm mais interno, mas todos nós possuímos essa debilidade. Justificação é uma obra objetiva, direta, tá? Um ato de Deus a nosso respeito, que afeta a nossa condição perante Deus, nosso relacionamento com Ele. Quando nós somos justificados, ou seja, quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo passa a agir dentro de nós. Antes do que poderia agir só por fora, hoje age dentro de nós. Já a santificação é um processo, uma obra subjetiva, uma obra de Deus em nós que afeta o nosso interior. Então, sabe quando você erra e você escuta uma voz assim, ó, aquilo que você fez é errado, isso é o Espírito Santo agindo em você para o processo de santificação. Então, é o alerta que a gente sabe que fez uma coisa errada, que a gente pecou, o que a gente precisa buscar mais a Deus. Justificação. Somos libertos da culpa e nossas obras não afetam no papel da justificação. Não existe um justo sequer, não existe um bonzinho sequer. Isso quer dizer o quê? Você pode ser o mais filantrópico do mundo, você pode ser o mais desapegado do seu dinheiro, você pode viver ajudando as pessoas, mas se você não crê que Jesus morreu em seu lugar, você não pode alcançar a justificação. De novo, a justificação não é por você, é por Jesus Cristo. Cícero? Ô, Caleb, outra coisa. Em Tiago, ele diz, né, que também não é só pela fé, também é pelas boas obras. Tipo, não adianta só crer numa coisa e não praticar. Isso. A santificação, na verdade, é esse processo que atesta que você foi justificado. É por isso que não dá para você colocar assim, você vai para o céu por isso e aquilo outro. Por quê? Existem pessoas que têm pouco tempo de vida. É um processo pessoal. É só você e Deus realmente que sabe quem vai ser e quem não vai ser. Mas nesse processo, vamos botar assim, temporal, um tempo legal, 15 anos, 10 anos, esse processo de justificação atesta a sua justificação. Esse processo de santificação atesta a sua justificação. Ou seja,
Se eu digo que aceito a Jesus Cristo, mas eu minto, se eu traio no meu relacionamento, se eu roubo, que tipo de santificação é essa? E eu não me constranjo disso. Então, essas obras que eu estou fazendo atestam a santificação, testifica. Muito bem, Luiz, isso mesmo. Então, isso comprova que você está em busca da santificação, está lutando. Então, é uma coisa ligada à outra. Mas, claro, o que importa mesmo é a justificação. A santificação é esse processo que a gente está percorrendo. Santificação. Somos libertos da corrupção e nossas obras são importantes na santificação. Deus ordena que lutemos, vigiemos e esforcemos no caminho da santificação. É uma peregrinação, na verdade, né? Quando Paulo diz que percorrer o bom combate, é tudo isso. É você lutar pela sua própria carne, você lutar pelas potestades que tentam desviar você do caminho, tentam te tirar do rumo, né? Então, é uma luta. Não é tão simples, não. E aí entramos num novo conceito. Esse conceito é do que o Espírito regenera. Ficou alguma dúvida sobre justificação e santificação? Não, perfeito. Foi massa? Pronto. Ismael, tudo tranquilo. Luiz, quer acrescentar alguma coisa? Suave. Olha o Breno aí. Chegou ainda. Olha a Breno aí. Tá chegando. Tá chegando. Olha ele. Não é ele? Não, foi meu irmão que chegou. É Dilson. Ah, é Dilson. Isso, pronto, chegou. Breno chegou também. Breno, depois acompanha na aula gravada, tá bom? Tá, vai estar no YouTube já já. Sim, Luiz, quer acrescer alguma coisa? Não, perfeito, Não? isso é o cara. Beleza. Não, cara aqui, ó. Cara, o Senhor Jesus. A gente tá falando disso agorinha, rapaz. Você vem dizer que eu sou o cara, meu irmão. Não me leve pro pecado, não. Eita, é isso mesmo. Exatamente. Que bandido bom é. Exatamente. Vamos lá. O espírito que regenera. E aí a gente está sendo inserido um novo conceito que nem sempre é discutido nas igrejas. Justificação e santificação é mais comum falarem, já regeneração nem tanto. É falado, mas é falado com outros termos. A regeneração é uma ação do Espírito Santo no interior do indivíduo que acreditou em Cristo. Se a justificação é a mudança de status perante o juízo de Deus, a regeneração é o novo nascimento. Calma, a gente vai trabalhando aos pontos e vai ficar um pouco mais claro o que seria a regeneração. Aí Bake Off não. Bake Off é o programa da SBT de bolo. Eu não sei falar o nome não, mas é o nome desse teólogo aí. Define que a regeneração como uma obra criadora de Deus para produzir vida nova, pelo qual o homem vivificado com Cristo pode ser chamado de nova criatura. Eu, Caleb, defino regeneração como um momento, um segundo depois que a gente aceita Cristo, quando a gente é justificado. Ou um momento depois, um momento antes. Eu fico meio nessa dúvida. Por quê? A gente não consegue, eu acho que é um segundo antes. A gente não consegue ser justificado se a gente não for regenerado. E aí a gente vai entrar até numa polêmica sobre isso. Diferentes termos são empregados na Bíblia quanto ao conceito de regeneração. Novo nascimento, ressurreição ou vivificação, nova criação, coração novo, mente nova. No Novo Testamento, o termo que transmite fielmente essa ideia de regeneração é a palavra grega palaggenesia, que significa renascimento. Ela aparece em Mateus 19, 28 e em Tito 3, 5. Riad não. Lázaro, tu abre em Mateus 19, 28. Edinho, tu tá com Bíblia aí? Abre em Tito 3, 5. Tito 3, 5. E Lázaro abre aí em Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel.
Edinho? Estão escutando? Sim, beleza. Então, ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados, por meio do Espírito Santo. Está muito ligado à justificação. É quase como fosse um sinônimo, mas a gente vai ver algumas diferenças da regeneração. A gente tem outra experiência de regeneração, principalmente na conversa de Jesus e Nicodemos, em João 3. Sobre o novo nascimento, aí é bem conhecido esse termo. No versículo 7 e 8 é dito: é necessário que vocês nasçam de novo, e nascido do Espírito, que é no versículo 8. O teor dessa fala é uma ação sobrenatural, transformadora no interior do ser humano, sem a qual ele não conhecerá o reino de Deus. E aí, de novo, eu acredito que é o segundo antes que a gente aceita, que a gente é justificado. Por quê? Por nós mesmos, nessa nossa condição pecadora, se a gente não for regenerado, se a gente não quiser ser regenerado pelo Espírito Santo, a gente não consegue aceitar Cristo. A gente não consegue ver o que nos aprisiona. É por isso que tem gente que a gente fala sobre o Espírito Santo, sobre como Deus é bom, tal. Mas é uma pessoa que não quer ser regenerada, é uma pessoa que não dá lugar para que o Espírito Santo atue sobre a vida dele. Não dá para definir nesse aspecto, porque eu não sou teólogo nem nada, não. Eu só sou um pitaqueiro mesmo. Mas, para mim, a regeneração que o Espírito fornece ao homem é como se ele tirasse as vendas que nos amarram ao pecado. E aí a gente pudesse olhar para Cristo e dizer assim: eu quero Cristo na minha vida. Aí acontece a justificação e depois acontece a santificação. Mas Caleb, eu acredito que a regeneração é antes da justificação. Não sei se Lázaro concorda. Para mim parece que trabalha junto. Assim, é um É bem ligado isso. Parece uma coisa junta, porque a gente só consegue... eu acho que é depois. Porque, tipo, no momento que você faz, quero esse amor pra mim, quero esse perdão. E daí, a partir desse momento, milissegundo, foi estar dizendo, né? A gente começa a olhar, ter uma nova perspectiva das coisas que a gente tinha antes. Tipo, determinadas coisas não me atraem mais, não dá vontade de fazer determinadas coisas. Os erros que eu cometia, que achava besteira, hoje eu faço, nossa, eu não vou fazer isso mais. Mirella aqui está dizendo que vejo como simultâneo. É muito difícil definir o momento exato. É muito difícil mesmo. É assim, eu acho que... acho não, na minha opinião, sobre o fato de que Deus ele nos dá sempre o direito de escolher, né? Então, se Deus trabalhasse antes, como é a teoria arminiana, se alguém crê nessa teoria, eu respeito, não estou aqui para debater, eu defendo o que eu creio. Deus ele teria que, primeiramente, ele que iria dar o primeiro passo no fato de eu aceitar, não seria eu que aceitei, seria ele me aceitando nesse processo, ou Deus tomando essa decisão por mim. E eu acredito que Deus ele é um Deus de amor, ele deixa a gente escolher. Então ele mostra o caminho pra gente e a gente tem a decisão, né? É meio complicado dizer que Deus ele mostra o caminho e ele mesmo toma a decisão pela gente, de aceitar ele. Porque a teoria arminiana diz que o homem não consegue resistir à graça. Não, isso é calvinista. Isso é calvinista. Calvinista. O calvinista acredita que as pessoas foram escolhidas e um grupo. Então, mas aí tu tá definindo um dos pontos da tulipa, que um deles é que a graça é irresistível. Viajei aqui, mas enfim, não acredito que seja algo primeiro passo de Deus nesse fato de tomar a decisão. Deus não toma a decisão. Não, mas eu não tô nem colocando nisso não, Luiz. Eu tô dizendo assim, que a regeneração é quando você se propõe a ir. Eu não tô querendo nem... Eu entendi tu falando como se Deus, ele uma mão dupla de Deus, naquele momento, tomar a decisão primeiro pela gente e depois a gente tomar a decisão. Eu disse assim, quando você se dispõe a ter um coração quebrantado, quando você se permite para que o Espírito Santo atue na sua vida, eu acredito que a regeneração vem como assim, tirando as vendas, assim, ó. Tira as vendas para a gente poder enxergar. Quando a gente enxerga, diz assim, eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Isso é a minha teoria, meu ponto de vista sobre isso. Vocês podem ter a de vocês, não vai estar errado por conta disso. Por quê?
Se a gente for mais a fundo, aí vai entrar em duas teorias, que é uma briga eterna, que ninguém pode estar 100% certo. No céu a gente vai ver que a Bíblia fornece as duas bases. Tanto a que Deus que toma esse primeiro passo e diz assim, venha ao meu ponto que eu te escolhi, e o outro é dizer assim, que nós escolhemos a Cristo. Então isso aí a gente não vai entrar. Eu acredito nesse ponto, se vocês acreditarem no outro ponto, pode ir. Lázaro, tu quer falar? Quero. Na verdade, é isso mesmo. O assunto acerca da regeneração, ele vai desaguar nessa questão do calvinismo e arminianismo. Que se a gente for pegar o calvinismo e o arminianismo clássico, o clássico mesmo, que o Calvino escreveu e que Arminio escreveu, não são interpretações. Porque o que muita gente faz hoje e muita coisa que a gente escuta hoje e pesquisa são pessoas que já interpretaram e colocaram teorias em cima do que Calvino escreveu. Então, tem bem mais gente mais calvinista do que Calvino, para falar a verdade. A gente costuma dizer isso aqui. Que até os pontos da Tulip mesmo, que depois, eu acho que cabe um momento a gente falar sobre isso depois, que o que vai divergir é um único ponto, do tipo, o homem pode a graça é irresistível, sim ou não? Seria esse ponto. Tipo, Isso. A resistência da graça. Aliás, é um ponto, o homem... Esse ponto mesmo de o homem pode chegar-se sozinho a Deus, eles não vão divergir isso. O homem, ambos concordam que o homem é caído pelo pecado e a gente necessita da intervenção divina para alcançar a graça. A questão é a resistência da graça. E aí um vai defender que a graça não é irresistível e outro vai defender que é possível que Deus, de forma soberana também, que isso não vai anular, se você for ver a discussão teológica disso, que um grupo vai defender que, tipo, Deus proporcionar que a pessoa possa se posicionar mediante a graça, não vai anular a soberania de Deus, porque Deus, em sua soberana vontade, deixou que o homem tivesse essa responsabilidade. Enfim, é uma discussão muito, muito longa, mas acerca da regeneração, que é o que a gente está conversando, quem vai falar muito sobre regeneração geralmente é a linha mais reformada, é o pessoal que defende mais a linha calvinista. E eles vão dizer que a regeneração acontece para que a pessoa possa crer, entendeu? Então é meio que assim, eu só consigo entender, ter um contato de fato com entender o momento da conversão, ou seja, a regeneração vem antes do momento propriamente dito da conversão. Tipo, eu só entendo porque meu coração foi transformado. Se meu coração não fosse transformado, eu não conseguiria entender. Pronto, regeneração é isso. É a transformação para que aconteça o entendimento. E é nesse gancho, Lázaro, que aí o estudo vai estar trazendo, né? Eu sei que esse estudo... Eu nem sei se os autores desse livro aqui, eles são eu sei que eles são reformados, mas eu não sei se eles são reformado. Berkoff é reformado. Não, mas isso aí nem foi de Berkoff, foi desse daqui. Eu peguei os tópicos desse aqui, o Mosaico Teológico, do Bible Talk. Vamos lá. Antes da regeneração, somos descritos como espiritualmente mortos, cegos, ignorantes, de coração duro. Calebinho, eu queria falar mais um pouquinho, rapidinho. Por favor. Desculpa interromper. Eu ia falar, mas eu esqueci. Mas assim, gente, isso aqui a gente tá conversando a nível de conhecimento, de entender os conceitos e tal. Mas assim, no chão mesmo, na prática, no dia a dia, no fazer, assim, no ser igreja, viver igreja, essas discussões, a gente não vai ver tão materializada assim. A gente não vai identificar assim, eita, aquela pessoa foi regenerada e a conversão dela é verdadeira. Pessoa Y
não foi regenerada, a conversão dela é de fachada. Não, isso não vai acontecer. Isso é só pra gente, porque a gente gosta de se meter nesses bagulho, entendeu? Perfeito. No Perfeito. chão, isso, assim, eu poderia dizer até, segundo um pastor que eu gosto muito, que ele usou essas palavras, muitas vezes isso vai gerar até mais divisão, mais divisão do que união. Então, assim, olhemos para Cristo, olhemos para sua obra redentora, olhemos para o que ele fez lá na cruz, né? Sua atitude de amor, sua demonstração de amor, que se entregou, né? Sendo inocente, não tendo nenhum pecado, né? Cordeiro perfeito de Deus, e a gente é erradão, a gente, assim, a pior classe de gente que existe na face da Terra, e ele se entregou para nos proporcionar justificação. Então, isso é a discussão central, sabe? Que a gente deve dar valor. Isso. É por isso que E uma eu tô... coisa que eu tenho certeza, e que foi que Jesus disse, e prega o evangelho a toda criatura. Então é só Exato. pra pregar. Não importa quem vai ser salvo e não salvo. Eu tô nem aí. Tem que pregar e acabou-se. Exatamente. E não é você que vai fazer isso, é o Espírito Santo. Então, vai muito também o que Cícero colocou ontem no devocional, né? Que às vezes a gente perde muito tempo nessas discussões. Isso aí, tudo que a gente está trazendo hoje, é a título mais de estudo, aprofundamento, alguns termos que a gente vê na igreja, a gente fica, será que é isso, será que é aquilo? Hoje é mais uma questão mais para a gente entender o que é o Espírito Santo em suas doutrinas e tal. Mas não é uma coisa essencial você, assim, fulaninho morreu e não sabia disso não, a diferença de justificação e santificação não, vai para o inferno, não. Isso aí não acontece na sua vida naturalmente. A gente está trazendo esses nomes, essas nomenclaturas que a Bíblia traz, a gente entender até nosso próprio conceito. Como o Ismael estava falando, nosso trabalho não é dizer quem é justificado e quem não é. Nosso trabalho é ir fazer discípulos, ir pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, nessa questão. E às vezes a gente vai fazer isso dentro da nossa igreja. Então, a gente tem que olhar nosso semelhante, aquele cara lá que está diversas vezes aceitando a Cristo, como uma pessoa que precisa realmente da sua redenção completa, na sua justificação. E o que é que o nosso papel? É falar a palavra para que ele possa, enfim, ser regenerado completamente, né? Ter um novo nascimento. Beleza? Camila, tá tudo ok, Camila? Ainda está conosco? Então, sim. Pronto. Tô escutando. Tá achando ruim, não é ruim? Fale aí, Não, Camila. eu tô aqui pensando, por isso que eu tô calada. Pronto, mas fale o que você está pensando, viu? Eu não posso entrar aí na sua cabeça, não. Se você discordar, fale. Não, mas eu tô discordando. Isso é um problema quando concorda, porque eu digo assim, tem dúvida? Tem não. Eu faço a prova, tem dúvida. Mas beleza, tô brincando só. Depois de uma pressão dessa, ela vai dizer que não tá gostando, né, meu irmão? Bronca, né? Ou você tá gostando ou eu lhe muto. Brincadeira. No estudo está trazendo o seguinte, que antes da regeneração nós somos descritos como sobre o domínio das trevas. A gente já falou que a gente era morto, cego, ignorante, coração duro. Anotem essa referência para você ler mais tarde. Sob o domínio das trevas, sob o poder das trevas, isso está em Colossenses 1,13, Paulo lá falando, que nós somos incapazes de entender as coisas espirituais. E isso é muito verdade. E é por isso que eu penso nessa regeneração como esse tirar das vendas. Porque tem coisas que é tão nítido para a gente que é cristão, que a gente entende porque a gente tem o Espírito Santo, que outra pessoa, quando a gente vai falar, a pessoa diz assim, como isso é possível e tal, começa a minimizar esse tipo de ação. Então, são coisas espirituais que só são reveladas para seres espirituais. E eu não poderia ser espiritual sem ter o Espírito Santo em minha vida. Somos incapazes de mudarmos a nós mesmos. Sabe aquela vontade de você agir diferente? Por você só, a gente não consegue. A gente, vez ou outra, a gente vai esbarrar nos mesmos erros, porque nós não somos libertos por completo. A gente ainda tem uma amarra num pecado. Porém, quando a gente tem o Espírito Santo, essas amarras são soltas e você pode sim mudar. Já vi muita gente mudando e é por isso que eu creio na mudança do cristão. Todos podem ser mudados, todos. E que nós somos impuros. E por ser impuros, a gente não tem comunhão com Deus. Porque Deus, o pecado aborrece Deus e a gente vai entrar em outra discussão, outro debate, enfim. Depois da regeneração, nós temos iluminação espiritual.
pelo qual o reino de Deus passa a ser visível para o indivíduo, ou seja, ele reconhece os sinais espalhados pela criação. Isso é muito massa, que quando você realmente aceita, você começa a ver Deus, puxa, velho, Deus fez isso, e daqui a pouco o acontecimento tal, e você, eita, a ação de Deus, só pode ser a ação de Deus, Foninho sozinho não consegue. Eu vejo muito essa figura da iluminação espiritual, o Ismael falando, porque ele é meio assim, né, é meio extrovertido na hora de falar, e sobre esse reconhecimento da graça, é muito gratificante, quando você diz, eita, foi Deus que fez isso, tá vendo aquela ação, foi Deus, então, essa iluminação espiritual, somente o Espírito Santo pode dar em você através da regeneração. Libertação da vontade, da sua escravidão ao pecado. Nós sabemos que nós temos tendência ao fazer tudo errado. Por mais que queiramos fazer as coisas certas, a gente tenta fazer o certo, mas a gente faz as coisas erradas. Isso é nossa escravidão. Era a nossa escravidão, na verdade, né? Quando o Espírito Santo há em nós, ele nos liberta dessa amarra que era o pecado. E a purificação, pois a vida regenerada atenta para a palavra de Deus. Por isso, a regeneração é uma reversão da depravação do indivíduo. Pronto. Se eu tinha dúvidas sobre qual era a linha de pensamento do autor, já não tenho mais. É isso mesmo. Era a depravação do indivíduo, ou seja, é uma linha que pende que o indivíduo já nasceu no pecado. Mas isso aí, até os arminianos concordam. Todos nós já nascemos tendenciados à morte. Somente por meio de Jesus Cristo a gente pode ir para a vida. Quando começa a regeneração? A regeneração não é um processo. Também ela é instantânea. Na Bíblia entendemos isso como afirmações de nascer de novo, vivificados, isto é, não estamos sempre nascendo de novo, só nascemos de novo mais uma vez. Sabemos que é por meio da pregação da palavra de Deus que salva o pecador. Logo, sob o efeito da palavra anunciada, o pecador recebe a ação regenerativa do Espírito Santo. É uma ação condicional, a gente tem que pregar Cristo para que a pessoa poder ser convertida. Não tem como ser diferente, não. E esse pregar Cristo é de diferentes formas, tá certo? Não é só falando, não. É agindo também, tá certo? Fica aí o registro. Quando o Espírito Santo age por meio da palavra, a fé em Jesus Cristo brota e o indivíduo recebe uma nova vida espiritual, passando a ser chamado de filho de Deus. E aí vem aquele conceito que o Espírito nos adota. Por quê? Quando o Espírito Santo vai, atua em nossas vidas, a gente possui realmente um novo corpo, a gente possui uma nova vida espiritual. Essa nova vida espiritual não é mais terrena, e sim com Cristo. Antes, o pecador era incapaz de reconhecer a palavra. Logo, entendemos que a regeneração vem antes da fé salvífica. Precisamos primeiro entender que a razão do ser salvo para crer na salvação. É também por isso que eu defendo que a regeneração é tipo tirar a venda que nos prendia. A ação do Espírito assim é quase instantâneo mesmo, como vocês estavam falando, é simultâneo. É quase ao mesmo tempo. Não dá para definir se a justificação vem antes, se a regeneração vem antes. Mas é um momento bem próximo, antes, é um segundo antes, assim, eu aceito a Jesus Cristo como Senhor Salvador. Por que precisamos da regeneração? Precisamos dessa ação regenerativa para voltar para Deus, pois sem ela não encontraremos o caminho da salvação. A única maneira de ser viva, do ser viva, conforme a vontade de Deus, é sofrendo uma mudança que altere toda a disposição da sua alma, ou seja, ele precisa ser regenerado. A obra da regeneração produz, consequentemente, a santificação, uma ação do Espírito que dinamiza o ser a viver essa nova natureza no seu dia a dia. Ela que, como a gente é regenerado, ou seja, como a gente possui um novo corpo, uma nova vida, a gente agora tem a possibilidade de viver uma vida santificada, ou um processo de santificação. Entenda que essa santificação não é completa, você não vai se tornar perfeito aqui em terra, não. Tem gente que realmente você diz assim, caramba, como é que a pessoa consegue ser tão santa? Mas ela não é 100% perfeita, não. A gente só vai ser quando Cristo voltar. E aí, semana que vem, a gente vai estudar o Espírito que santifica, como é feita essa santificação através do Espírito, o Espírito que nos dá poder, quais são os nossos dons espirituais que emanam por conta do Espírito Santo. Eu acho que a gente não vai conseguir ver o Espírito que enche, nem o pecado imperdoável, que é quando a gente nega
o Espírito Santo, tá certo? Mas aí a gente vai... São cenas dos próximos capítulos, tá bom? Alguma dúvida para o estudo de hoje? Tudo de boa? Tranquilidade? Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Porque... Tô ouvindo, é porque eu tava Cícero escrevendo um estava negocinho, aí a congelado de borrachinha caiu no chão. propósito. Edinho também. Riado, eu não sei se estava com fone ou não, porque estava Não, menino, é distante. porque a minha Tava borrachinha distante. caiu no chão, eu tava buscando, procurando ela aqui no Pronto, chão. não. Aí foi na hora que Cícero tu perguntou congelado Riad assim. e meu microfone tava desligado, tava desativado. Eu só tava Pronto. parado. Ó, Mirelle já vai pra outra live. Ó. Falou, Mirelle. Ah, é verdade. Ela, a live da... Israel. Nem dá tchau, velho. Nem ia dar tchau. Eu não O saí Luiz também ainda. avisou. Vai ter uma live. Vamos falar mal dela. Pronto, aí. Bora falar. Oxê, começa aí. Gente do céu. Não façam isso em casa. Ela não tá pilotando. Vocês, Obrigado, Mirelle. Muta ela. meu querido. E morreu. Pessoal, foi Que muito bom. brincadeira pesada, ela da moto. Mas ela está justificada, eu creio, né? Camila, foi muito bom estar com você. Se você se interessar, a gente lhe coloca no grupo. Os meninos falam muito, mas todo dia tem um devocional novo, tem uma mensagem nova que eles estão produzindo, então vai ser bom tê-la conosco também. Mas se não quiser, também tem problema nenhum. A gente manda o link individualmente. Não, pode mandar, eu entro no grupo, eu gostei do estudo. Olha aí, ó. Olha aí, coisa boa. A gente prova se a pessoa gostou ou não, vindo semana que vem. Porque muitos já disseram que gostaram e não retornaram mais. Onde estão os perdidos? Vamos buscar os perdidos. Gente, a gente vai começar a decorrida tanto do estudo. Eu vou mandar esse estudo para vocês que eu terminei. Eu só vou ajustar a palavra real que está lá, Leia. Uma palavra toda rela. Ô, Caleb, só rapidinho, só falando um negócio. A data da ação do cobertor é em relação à previsão de vinda, né? Aí tu tava dizendo no começo que é de 30, agora é dia 6 de agosto, né? E na próxima outra quinta. Isso, a gente tá nessa iminência. Se chegar antes, tipo, se chegar segunda-feira, a gente já vai correr para ver se entrega quinta-feira mesmo, tá bom? Mas eu comunico com vocês. O ideal é que a gente conseguisse entregar essa semana, porque a semana de julho tá muito frio. Não sei se vocês estão sentindo tanto frio, mas eu sinto muito frio porque eu sou magrinho, né? Ó, os ossinhos aparecendo. Aí não tem tanta gordura aqui e aí impede. Mirelle, não faça comentário, fique só escutando. Mirelle tá digitando na moto. Nem deu tempo. Pronto. Mirelle tá dizendo que também sente, então isso aí tá universal. Imagina para as pessoas em situação de risco, tá certo? Gente, vamos orar. Alguns pedidos de agradecimento das pessoas que chegaram depois. Eu sei que antes a gente já teve o pedido de Lázaro sobre seu semestre. A vida de Luiz também, que ele foi para outra live. Outra live não. Eu tenho um agradecimento. Cícero também sobre a semana, né, Cícero? Alguém tá me ouvindo? Por favor, Rian, desculpa. Eu tenho um agradecimento. Porque eu tive uma prova hoje, que eu fiquei um tempão fazendo. E foi bem cansativo, bem puxado. Eu tava estudando um tempão, desde ontem tava fazendo um monte de coisa. E um outro resultado de uma atividade que eu tava fazendo, que foi no momento do discipulado, que eu terminei faltando discipulado, eu fui bem. E a prova de hoje também, eu acredito que tenha sido bem. Apesar de ter sido super corrida, foi muito corrida, minha gente. Aí eu queria agradecer porque, apesar de eu ter ficado muitas vezes ansiosa demais, eu fiquei muito mais quietinha, botava alguma musiquinha, ficava respirando fundo e tentando dizer para mim mesma que não adiantava de nada, mas meu cérebro ele não obedece. Mas ainda assim, eu tentei fazer outras coisas, tipo, nem que fosse ligar para Cícero só para falar alguma coisa, olhar para a cara de Pingo, o cachorro dele, para ver se não fica estressado. Aí, e ficar mais tranquila. Que fofinha. Olhar pra cara de Cícero. Fazer um desenho também. Riad de Cícero. Amor eterno. Pra desestressar, faça isso que é bom. Breno falou que recebeu uma ligação. Tu recebeu uma ligação agora ou tu recebeu outra ligação que queira partilhar? Eu não sei se... Breno acho que não tá com o microfone. Ah, sim, ele recebeu a ligação que a pós vai começar. Não sei se vamos ter Breno ainda pelos dias que vão por vir, né? Então, vamos aproveitar
o seu Edilson Santos, certo? Enquanto nós temos aqui. Alguém mais? Pedido de agradecimento? Se não há, dou-lhe uma. A justificação de Mirelle. Mirelle Eu disse que queria foi... agradecer Olha, pelo Camila. carinho. Olha aí. Tá certo. Pelo Seja bem... convite, pelo carinho. Olha aí. Olha aí, Breno, pelo convite, obrigado. Tá vendo você? Tô repassando. Sim. Tem outra pessoa no grupo chamada Riane, não confundir com Riadne. Riadne disse aí. É Riadne e Riane. São as nossas Riri. Vamos orar? Ismael, por favor, pode orar, ora, Ismael. Só não sopra o microfone, por favor. Eu não sei se Ismael já abandonou a gente. Na outra vez que eu pedi para ele orar, ele sumiu. Ismael sumiu. Lázaro, tu podia orar? Lázaro não. Eu quero Lilian, podia orar, Lilian. É só homem que fala nesse grupo? Finalmente, né, Lilian? Finalmente. Não, eu não deixo não, Lilian. Eu falo bem muito. Opressão. Vamos orar. Vamos orar. Eu deixo você orar. Vai. Mas, meu Deus. Alguém vai dormir no sofá hoje. Oremos. Pai, queremos te agradecer por mais um encontro, Pai, que a gente está aqui. Agradecer porque, em meio a tantas dificuldades, a gente pode sentar, pode estar junto com irmãos e irmãs e compartilhar a tua palavra, que é sempre muito bem-vinda nos nossos dias, nas nossas vidas. Nos ajuda a fazer aquilo que tu nos manda fazer, nos ajuda nas nossas atividades ao decorrer desse ano, desse semestre, todas as demandas que estão apresentando para a gente, Pai. Te agradecemos por tudo. Amém. 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 Querido. Mais Lilian que Lázaro. Foi bem melhor a oração. Não quero causar intrigas no casal. Cícero, tu encerra a gravação. Muito obrigado pela presença de todos. A gente vai conversando durante a semana